Truman Bethune, nascido em 1898 e morador da cidade de Redondo Beach, no estado norte-americano da Califórnia, cativou multidões na década de 1950 com seus relatos sobre viajar em uma nave espacial e seus exóticos ocupantes. Nascido em 21 de agosto de 1898, Truman Bethune era, antes de mais nada, um homem comum, cheio de saúde, alegre, olhos vivos, com a pele queimada de quem passava parte do tempo trabalhando ao ar livre, não possuía uma educação refinada, nem uma elevação de espírito muito acentuada, embora também não fosse um homem rude. Era simplesmente uma pessoa semelhante a milhares de outras, um bom sujeito, simpático e estabanado. Em suma, um americano médio, um típico modelo de trabalhador especializado dos Estados Unidos, bem-sucedido e satisfeito com o nível de vida que tinha. Ele nasceu no estado da Califórnia, numa zona de mineração de ouro, onde seu pai andava em busca de fortuna. Quando Bethune chegou à maioridade, tornou-se ajudante na oficina de ferreiro da família, que até então não tinha levantado lucros com a busca de minério, e ainda assim fez parte de vários grupos escolares. Mais tarde, trabalhou em outras espécies de atividades, sendo até funcionário de fábricas de material de guerra. Ele se casou, teve 2 filhas e se divorciou. Posteriormente se casou de novo, em 1945, e começou a trabalhar na construção de estradas e em reparos e manutenção de máquinas. Truman Bethune era um dos operários que estava trabalhando na abertura de um túnel numa autoestrada na cidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Mas quando o sindicato local ordenou uma greve, ele se viu temporariamente desempregado. Nesse meio tempo, ele recebeu um telefonema do seu amigo Whitney Edwards, que estava chefiando a construção da autoestrada 91 em Mormon Mesa, ao sul do estado de Nevada. Bethune estava hesitando em aceitar a proposta, devido à distância da sua casa em Redondo Beach até o local de trabalho, e também devido à alta temperatura atingida no deserto, já que era verão em junho de 1952. Mas Whitney não lhe deu chance de recusar, e no dia seguinte foi buscá-lo. Em pouco tempo, durante a preparação do pavimento, eles se adiantaram demais. A equipe que abria e preparava o trajeto da estrada se atrasou, e como resultado disso, não havia nada para fazer. Assim sendo, Bethune acabou sendo encarregado da manutenção do material mecânico, a partir das 4 horas da tarde, até que tudo estivesse em ordem para o serviço do outro dia. Isso significava que ele trabalhava às vezes 12 horas seguidas e habitualmente ficava no deserto com as máquinas, até que chegassem os caminhões-pipa na manhã seguinte, que iam buscar água no rio Muddy. Na noite de 27 de junho, Bethune viu pela primeira vez um disco voador. Ele disse que assim que havia terminado seu trabalho, saiu em busca de conchas, pois há muitos séculos aquela área foi o leito de um oceano e ali se encontravam espécies raras. Como sua esposa colecionava conchas, ele queria dar a ela algumas de presente. Passado algum tempo, como Bethune não havia achado nada, ele voltou para o seu trailer, disposto a tirar um cochilo. Durante a madrugada, o clima do deserto era bem mais fresco. Enquanto cochilava, Bethune foi acordado por um murmurinho, como se houvessem diversas pessoas falando à sua volta. Ele se levantou e, ao espiar por uma fresta, viu de 8 a 10 pequenos homens que mediam cerca de 1,50 m de altura. Até aí, Bethune não havia notado nada de estranho e pensou apenas em descobrir quem eram eles, o que queriam e de onde teriam vindo. Os homens não pareciam anões, seus corpos eram bem distribuídos, somente pareciam mais baixos do que o normal. Bethune só começou a ficar intrigado porque não entendia uma palavra do que eles diziam, e por vestirem uma espécie de uniforme e um boné pontudo preto com uma faixa branca na parte de cima. Bethune viu que os que estavam sem boné tinham cabelo preto e curto, e que todos usavam jaquetas e calças que pareciam sob o luar cinza azuladas. Também de acordo com ele,
Seus rostos tinham uma pele suave sem rugas ou cicatrizes e de cor azeitonada. Quando Bertrand saiu do trailer, os homens ficaram em silêncio à sua volta, o observando com curiosidade, mas sem nenhuma demonstração de hostilidade. Já Bertrand não estava muito tranquilo. Um dos seis se aproximou dele e disse algumas palavras em língua incompreensível. Ao perceber que Bertrand não o entendia, ele começou a falar novamente, mas desta vez em inglês, se desculpando e dizendo que podia se expressar num dos idiomas mais falados do nosso mundo. Numa tentativa de se mostrar amigável, Bertrand lhe estendeu a mão, e foi nesse momento que ele levou um susto ao ver um enorme disco voador, que deveria ter uns 90 metros de diâmetro por uns 6 de altura. A cor era como de aço inoxidável polido, e ele não estava pousado no solo, mas pairando a alguns centímetros de altura. Enquanto Bertrand cumprimentava aqueles seres, ele sentiu que eles pareciam estar se divertindo com aquela situação. Bertrand perguntou se eles tinham um comandante e se podia falar com ele. O mesmo ser com quem havia falado com ele no início o respondeu, naturalmente. O ser então, com a sua mão esquerda, segurou o braço direito de Bertrand e o conduziu em direção ao disco voador. Embora o humanoide fosse uns 30 centímetros mais baixo e ter uns 25 quilos a menos, Bertrand teve a impressão de que, caso quisesse se soltar, não conseguiria. De uma porta na parte superior do disco, que era a única abertura visível, descia uma escada com um só corrimão. Após subir a escada e entrar, Bertrand se viu no corredor e, depois de uns 15 passos, num grande salão, onde se deparou com o comandante da nave, uma mulher. Sua pele era de cor azeitonada rosada, muito suave. Seus olhos eram castanhos, com cabelos pretos, curtos e ondulados. Parecia uma mulher latina. Ela era ainda mais baixa que os homens. Não usava maquiagem nem joias. Estava em pé atrás de uma larga e arredondada mesa, ou escrivaninha, com as mãos apoiadas sobre ela. Sua blusa era de um material preto semelhante ao veludo, e suas calças pareciam ser de lã vermelha. Em seguida, ela sorriu e disse: "Fale, meu amigo." Bertrand, então, perguntou hesitante: "Você é de algum país europeu ou asiático?" A mulher calmamente lhe respondeu que era uma viajante interplanetária e que só recentemente havia descido no nosso solo. Ela fez com que ele se sentasse em algo como um banco ou um divã, ao longo dos 2 lados do salão, forrado com tecido marrom irreconhecível. Bertrand quis esclarecer ainda mais as coisas e perguntou: "Você quer dizer como nosso solo, aqui nos Estados Unidos ou na Terra?" Ela confirmou que era na Terra mesmo. A conversa entre Bertrand e a comandante da nave prosseguiu, quase sem que ele exprimisse em palavras as perguntas que pensava fazer a ela, pois disse que a mulher tinha olhos que pareciam ver e entender tudo, inclusive as perguntas que eu ainda não havia formulado. Bertrand soube por ela que, em matéria de fé, eles veneravam uma suprema sabedoria, onipotente e onisciente, e que os seres cuja raça pertencia eram cautelosos e evitavam entrar em luta com os povos guerreiros da Terra. Além disso, a mulher lhe contou que aqueles seres estavam qualificados para entender e falar todas as línguas existentes na Terra, que suas naves não possuíam máquinas nem motores de propulsão, e seus tripulantes não usavam armas e nem qualquer coisa que fosse metálica. Ao fim da conversa, a comandante prometeu uma nova visita, então Bertrand deixou o disco e este partiu rumo às estrelas. Após esse encontro, Bertrand notou que o seu relógio havia parado, e depois disso, nunca mais funcionou. Era de manhã, quando ele se encontrou com seu chefe Whitney, e lhe contou o que havia acontecido. Whitney saiu espalhando a notícia aos outros, e como resultado, todos acharam que Bertrand estava com insolação. No máximo, quando admitiam que ele havia visto pessoas com essas características, que deveriam ser russos. Por via das dúvidas, Bertrand escreveu um bilhete antes de dormir em seu quarto no hotel em Overton, com a seguinte mensagem: "Se eu for achado morto,
é porque meu coração não aguentou a terrível emoção de ter visto e entrado num disco voador. Bertram ficou vários dias na incerteza, se perguntando se havia visto mesmo alguma coisa ou se estava ficando maluco. Diante das zombarias com relação ao assunto, ele não se sentia com a coragem de contar os fatos a jornalistas nem às autoridades, até que na noite de 3 de agosto ele viu algo estranho no céu. Bertram viu atravessar o céu uma luz verde azulada, que depois ficou alaranjada. Ela parecia ter pousado num local a cerca de 800 metros ao leste de onde havia encontrado o disco pela primeira vez. Bertram não teve dúvidas, seguiu imediatamente para lá, e ao chegar, viu um disco e homenzinhos andando próximos dele. Bertram, nesse segundo encontro, se achava mais controlado, se aproximando deles para iniciar uma nova conversa. Ele perguntou à comandante de onde ela vinha, e ela respondeu vir de Clarion, um planeta localizado atrás do nosso Sol, muito além de Plutão, na época ainda o planeta, e por isso desconhecido dos habitantes da Terra. Bertram então perguntou como era a vida em Clarion, e a comandante respondeu, dizendo que eles vinham de uma sociedade idílica onde não havia guerras, prisões, delinquência, advogados, políticos, problemas de tráfico, classes sociais e que também não se pagavam impostos. Quando o disco se foi, Bertram notou que seu relógio havia parado exatamente como o outro que ele estava usando na época do seu primeiro contato, e nunca mais funcionou também. Bertram também contou sobre esse novo encontro para o seu chefe, e escreveu à sua esposa pedindo para que ela viesse ao seu encontro, pois não podia contar a ela esse episódio por carta. Porém, ela respondeu que não estava disposta a ir, devido ao calor e alguns compromissos que havia assumido. Bertram ficou decepcionado, mas continuou no seu trabalho até que no dia 18 de agosto, à 1h30 da manhã, o disco reapareceu pela terceira vez. Dessa vez, Bertram se lembrou de perguntar o nome da comandante, que se chamava Aura Haynes. Ele desabafou, contando a ela detalhes da sua vida e família. A comandante Aura lhe revelou que era avó, apesar da sua aparência jovem, e deixando os assuntos pessoais de lado, lhe disse que eles podiam viajar a velocidades superiores às das estrelas cadentes, por exemplo, e que também podiam parar no espaço e que pousavam em vários planetas em diferentes lugares da Terra. Aqui, eles desciam para aumentar os seus conhecimentos e renovar seus tanques atmosféricos. Durante suas viagens pelo espaço, sua nave era fechada de forma hermética e perfeitamente isolada contra as temperaturas do exterior. As luzes coloridas dos discos apareciam devido ao oxigênio e a outros gases da atmosfera. Haynes confirmou que vários outros planetas são habitados e que os UFOs vêm de pelo menos 4 mundos diferentes. Segundo ela, Marte é habitado, altamente industrializado e sua atmosfera é semelhante à da Terra, e que os nossos cientistas se enganam a respeito dos outros planetas, já que provavelmente, se eles vivessem em outro corpo celeste, diriam também que a Terra seria inabitável. Isso porque, até que se esteja relativamente perto de um planeta, não se pode identificar nada nele, nenhum sinal de vida. A atmosfera forma uma espécie de lente deformadora. O que se vê é uma reflexão, uma miragem da verdadeira superfície, esclareceu Haynes. Bertram descobriu que a tripulação do disco era formada por 32 homens, cada qual com uma determinada responsabilidade, e todos eles peritos em seus respectivos setores de atividade. Lamentando o estado de atraso em que a Terra se via, a viajante de Clarion, com pessimismo, observou: mas, tão longe quanto eu possa ver no futuro deste planeta, a água, em seus desertos, será apenas a de lágrimas. Após esse terceiro encontro, Bertram quis convencer alguns companheiros a passar as noites no deserto com ele, para testemunhar alguma futura aparição, mas ninguém quis. Na aproximação de um próximo contato, ocorrido na noite de 25 de agosto,
Bertram se equipou com um caderno de notas, uma caneta esferográfica e uma máquina fotográfica. A conversa não trouxe nada de especial. Quanto ao registro das imagens, a comandante se opôs, alegando que sabia que ele queria mostrar algo para os seus amigos, mas que a foto mostraria apenas uma mulher no recinto, e que isto não provaria nada. Apesar da oposição da comandante, causa estranhos o fato de Bertram nem ao menos ter tentado fotografar o disco voador do lado de fora, ou ao menos quando ele estivesse partindo. Ao sair, Bertram perguntou o peso do disco. Haynes disse, em tom de brincadeira, que ele não era muito pesado e que ele poderia levantá-lo incentivando a fazê-lo. Bertram colocou seu ombro esquerdo debaixo do aparelho fazendo força, e este se elevou alguns centímetros do chão. Os outros tripulantes ficaram rindo da sua experiência. Dias depois, Bertram mandou lavar sua camisa, e quando esta foi devolvida, ele notou que havia um pedaço faltando, como se tivesse sido corroído por algum tipo de ácido, justamente no lugar onde ele havia apoiado o corpo no disco. No dia seguinte, Bertram, em companhia de Whitney, estava no restaurante Glendale, quando viu no outro extremo do recinto uma mulher e um homem. Eram sem dúvida a comandante Aura Haynes e um dos tripulantes. Whitney, que já a conhecia pelas descrições que Bertram havia feito, também ficou impressionado. Eles combinaram que Whitney sairia e do lado de fora esperaria até o momento em que os dois saíssem e os seguiria. Enquanto isso, Bertram se aproximou da mulher e perguntou: "Com licença, nós não nos encontramos antes?" Ela respondeu calmamente que não. "A senhora me lembra muito alguém que conheci em Mormon Mesa", insistiu ele. Outra negativa. O homem não disse nada. Bertram voltou para o seu lugar. Minutos depois, os dois tomaram o caminho da saída. Uma garçonete então o abordou dizendo que aquela senhora me pediu para lhe falar que o conhece, que sente muito e que a resposta às suas perguntas é sim. O casal já estava a alguns passos da porta. Bertram se virou para pagar a conta e não os viu mais. Do lado de fora, ao sair, encontrou o Whitney e perguntou: "Onde estão eles? Por que não os seguiu?" O Whitney respondeu desconcertado: "Eles não saíram. Sinceramente, Truman, não vi alma alguma passar por esta porta." Bertram escreveu de novo a sua mulher, desta vez contando todos os detalhes do ocorrido, mas a resposta que recebeu foi decepcionante. Na melhor das hipóteses, ela considerava aquilo uma brincadeira de mau gosto, e que se não fosse, achava que ele estava sendo afetado pelo calor do deserto, ou então que ficou zangado porque ela não atendeu o seu primeiro chamamento, e estava querendo lhe provocar ciúmes, ao narrar encontros com uma bela e misteriosa mulher. Por outro lado, entre o pessoal da construção da estrada e das cidadezinhas próximas, a história tinha se tornado conhecida, e isso estava lhe trazendo péssimas consequências. Muitos achavam que Bertram mantinha encontros com agentes russos, e já haviam boatos de que grupos armados haviam sendo organizados. Ele, que era antes um tipo alegre e social, estava se tornando um homem solitário e deprimido, cheio de preocupações. Apesar de tudo isso, o disco de Clarion não interrompeu suas visitas a Mormon Mesa. Nas noites de 5, 6, 16 e 23 de setembro, 2 e 12 de outubro e 2 de novembro, Bertram teve o privilégio de reencontrar a comandante e os demais tripulantes, sem que conseguisse obter um só elemento de prova. A certa altura, o contratado teve o bom senso de perguntar a Haynes por que ele, um simples mecânico, fora escolhido para esses encontros, quando havia tantos cientistas e tantas autoridades mais credenciadas para isso. Ela sorriu e explicou: "Bem, assim são as coisas. Nós procurávamos um lugar para pousar sem perigo e aconteceu de você estar por perto." Bertram não se preocupava com o perigo que os estranhos visitantes corriam por ali, pelo fato de haver, entre o povo da região, a crença de que eles eram representantes de algum tipo de potência terrestre
com propósitos agressivos contra os Estados Unidos. Ele expôs isso para Haines, que demonstrou que eles não tinham medo do seu povo, mesmo em multidões, mas que não queriam ser forçados a lhes fazer mal. A comandante tinha ciência de como são as pessoas, quando veem e ouvem coisas que não compreendem. O medo e o pânico produzem efeitos estranhos e perigosos, mas por outro lado, o povo da Terra não podia nem imaginar quais poderes eles controlavam. Para exemplificar o que aconteceria àqueles que hostilizassem os viajantes de Clarion, Aura Haines fez desaparecer, como que num passe de mágica, uma lanterna que Bertram trazia em uma das mãos. Haines afirmou que eles jamais matariam alguém, mas que usariam esse poder para se defenderem. Numa outra ocasião, Bertram estava sentado numa barbearia em Las Vegas quando viu passar na rua uma mulher que, sem dúvida nenhuma, era a comandante do disco voador. Ele saiu dali feito louco, mas não conseguiu encontrar a mulher. A razão dessas visitas às cidades nunca foi bem esclarecida. De qualquer modo, lá pelo 8º encontro, Haines disse a Bertram que a Terra não apresentava quase nada de interessante para as civilizações de outros planetas, a não ser nos últimos anos, com o advento da força atômica, pois em nossa ignorância poderíamos causar prejuízos incalculáveis aos outros. A comandante disse: se vocês explodirem o seu mundo, vai haver muita confusão em torno do espaço. E naturalmente por esse motivo, estavam nos vigiando com mais atenção e frequência. Como se vê, a enigmática comandante não se mostrou muito elogiosa com o progresso terrestre. Ao mesmo tempo, o que parecia angustiá-la não era a explosão do nosso mundo, mas sim a confusão que isto provocaria nos arredores do espaço. A viagem de Clarion à Terra tinha duração de 2 dos nossos dias. Bertram descobriu que vários outros planetas habitados tinham relações amistosas entre si e que se comunicavam por linhas aéreas através do espaço. Ele também descobriu que em Clarion os veículos não podiam dar batidas, mesmo que seus condutores quisessem, que havia igrejas, escolas, danças, casamentos e que seus habitantes gostavam de nadar, passear e outras atividades de lazer como as pessoas daqui. Bertram chegou até a conseguir uma promessa de viagem até Clarion, para ele e para um grupo de amigos, mas que nunca foi confirmada. Os encontros de Bertram com os seres do espaço chegaram ao fim juntamente com seu trabalho no deserto. Aliás, eles terminaram bem a tempo, pois certa vez ele escapou por pouco de ser apanhado por um grupo de exaltados, que continuavam vendo nele um homem que se comunicava com agentes inimigos. Em seguida, ele voltou para sua casa em Redondo Beach, na Califórnia. Sua esposa, por muito tempo, continuou a nem a querer ouvir falar daquela história. Mas o caso foi se espalhando de boca em boca, então jornalistas, cientistas e autoridades o procuraram para ouvi-lo, e Bertram acabou se tornando uma figura famosa. Ele conheceu George Adamski e discursou numa convenção de discos voadores em Hollywood, e ao que parece, toda aquela notoriedade fez com que sua mulher acabasse gostando do acontecimento. Bertram escreveu um livro narrando seus 11 contatos, ou melhor, deu elementos para que a escritora fantasma Mary Kay Tennyson, uma profissional que não recebe créditos de autoria pelo texto que escreveu, o escrevesse, já que seus recursos literários eram muito limitados. Assim surgiu em 1954 a obra, A Bordo de um Disco Voador. Depois disso, e até 16 de janeiro de 1956, Bertram, que agora morava na cidade de Prescott, no Arizona, anunciou ter recebido mais 2 vezes na sua própria residência a visita da enigmática Aura Haines, algo que levou a mulher de Bertram a pedir o divórcio pelo seu ciúme excessivo. Numa dessas visitas, a comandante o aconselhou a fundar uma organização que levaria o nome de Santuário do Pensamento, uma espécie de seita que deveria reunir os que professassem ideias comuns com relação à paz mundial. Truman Bertram é um dos contatados mais conhecidos da Era de Ouro da ufologia norte-americana.
Era esta compreendida em meados do século XX, quando os grandes contatos, mensagens e muitas fotos começaram a surgir. Na sua última entrevista, dada ao jornal Daily Breeze, em 5 de outubro de 1958, ele afirmou que seus amigos nunca mais voltaram. Beto I faleceu em 21 de maio de 1969, sem saber que anos mais tarde, um contatado italiano chamado Maurizio Cavallo revelaria que viajou até Clarion e divulgou fotos que seriam dos habitantes daquele planeta.